Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de Geografia do sétimo ano. Nós estamos na semana 3. Meu nome é Rander e eu estarei aqui com vocês. O tema da aula de hoje será População Brasileira. Caro estudante, nessa semana você vai compreender que a distribuição da população brasileira no território está associada a fatos históricos e econômicos. Os principais fatores que contribuíram para o crescimento da população brasileira, os principais fatores responsáveis pela queda nas taxas de natalidade e mortalidade no Brasil a partir da segunda metade do século XX. Quantos somos? A população total do planeta Terra em 2017 era estimada em mais de 7,5 bilhões de pessoas, distribuídas irregularmente entre os países. O Brasil apresenta uma população estimada pelo IBGE em 208 milhões de habitantes em 2018, sendo um dos países mais populosos do mundo. A população brasileira cresceu em diferentes ritmos ao longo do tempo. Dois fatores explicam o crescimento populacional brasileiro: crescimento natural ou vegetativo, que é a taxa de natalidade maior que a taxa de mortalidade, e saldo migratório. A quantidade de imigrantes foi maior do que a de emigrantes em determinados períodos. O grande número de imigrantes que entrou no Brasil fez com que a população crescesse mais rapidamente. De 1880 a 1930, chegaram mais de 4 milhões de pessoas. Também houve melhorias nas condições sanitárias e de saúde, o que reduziu a mortalidade e, consequentemente, aumentou o crescimento natural, pois a natalidade continuou alta. A partir de 1970, as taxas de crescimento da população brasileira apresentaram queda constante. Isso aconteceu devido à diminuição da entrada de imigrantes no país e, principalmente, as famílias que passaram a ter menos filhos. É muito importante que você faça a leitura desses temas que estão aqui no rodapé da nossa folha. Vamos agora para as atividades. A população do planeta Terra em 2017 era de 7,5 bilhões de pessoas, distribuídas irregularmente entre os países. Na tabela abaixo temos os países mais populosos do mundo. Então, vem aqui da primeira posição até a 10ª colocação. Em que posição o Brasil se encontra na tabela? Qual é o número de habitantes estimados na tabela? Então, aqui na 5ª posição, encontramos o Brasil com 209.520.000 habitantes. 5ª posição, portanto. Quais são os 2 países mais populosos do mundo? Então, aqui, com a população muito parecida, nós temos em primeiro lugar a China, com 1.394.550.000, e em segundo lugar a Índia, com 1.343.500.000 habitantes, ou seja, populações muito próximas aqui. Número 2, a população brasileira cresceu em diferentes ritmos ao longo do tempo. Abaixo temos uma tabela com os dados do número de habitantes desde o primeiro censo demográfico oficial no ano de 1872 e até 2018. A partir da análise da tabela, afirma-se o que está
na letra B de bola. A partir de 1970, a taxa de crescimento começou a diminuir. Número 3, o censo de 2010 registrou uma queda no número de filhos, que já vinha acontecendo desde os anos de 1970. Esse fator se deu por vários motivos. Dentre eles, nós temos a letra a inserção da mulher no mercado de trabalho. Número 4, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística divulgou em setembro de 2010 os resultados da Pesquisa Nacional sobre a Amostra Domiciliar, PNAD, referente às taxas de fecundidade nos últimos 10 anos no Brasil. Os dados sobre o número de filhos por mulher são os seguintes. Então, tem aqui a tabela. Com base nesses dados, assinale a alternativa correta. A alternativa correta é a letra B de bola. O ano 2008 apresentou a maior queda em relação aos outros anos. Número 5. As taxas de natalidade e mortalidade representam importantes elementos estatísticos para a compreensão da dinâmica populacional no que diz respeito à letra B, crescimento natural ou vegetativo. Muito obrigado a todos pela companhia e até a nossa próxima aula.